Liturgia diária. Deus vos fala. 27 de janeiro de 2024. Sábado, terceira semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E, voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Evangelho, proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Nesta liturgia do dia encontramos mensagens profundas e interligadas, todas elas refletindo sobre a natureza humana, a justiça divina e o poder da fé. Na primeira leitura temos a parábola do homem rico, que toma a única ovelha de um homem pobre, ilustra o pecado de Davi
ao tomar a esposa de Urias. Esta passagem nos recorda que mesmo nas posições de grande poder, somos todos suscetíveis a erros e injustiças. A indignação de Davi com a injustiça da parábola reflete a nossa tendência de ver os erros dos outros mais claramente do que os nossos. No entanto, a intervenção do profeta Natã revela a Davi a verdade sobre suas próprias ações. Isto nos ensina sobre a importância da autoconsciência e do arrependimento. A resposta de Deus ao pecado de Davi é severa, mas também há um elemento de misericórdia. O pecado é perdoado, embora as consequências permaneçam. Isso nos lembra que mesmo quando erramos, a redenção é possível, mas as ações têm consequências. O Salmo responsorial ecoa este tema de arrependimento. Criai em mim um coração que seja puro. É um apelo por renovação interior, um desejo de retornar a um estado de graça perante Deus. Este salmo é um lembrete de que, independentemente dos nossos erros, podemos sempre buscar a Deus com um coração arrependido, pedindo por sua misericórdia e orientação para uma vida mais justa e pura. Por fim, o Evangelho de Marcos fala sobre a tempestade no mar da Galileia. Os discípulos, apesar de estarem com Jesus, sentiram medo diante da tempestade. Este episódio nos ensina sobre a natureza da fé. Jesus dormindo durante a tempestade simboliza a paz e confiança que devemos ter em Deus, mesmo nos momentos mais turbulentos. Quando ele acalma a tempestade, demonstra não só seu poder sobre a natureza, mas também a importância de confiar em Deus. Os discípulos, apesar de estarem fisicamente com Jesus, ainda questionavam sua autoridade e poder. Isso nos lembra que a fé verdadeira não é apenas reconhecer Deus, mas confiar plenamente nele e em seu plano para nós, mesmo quando não entendemos ou tememos o que está acontecendo ao nosso redor. Unindo estas três leituras, podemos refletir sobre a importância do arrependimento genuíno, da busca por um coração puro e da fé inabalável em Deus. Em nossas vidas, enfrentamos tempestades, cometemos erros, mas sempre temos a oportunidade de nos voltar para Deus buscando sua misericórdia e orientação. Que possamos aprender com Davi a reconhecer nossos erros, com o salmista a pedir por um coração puro e com os discípulos a confiar em Jesus mesmo nas maiores tempestades da vida. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.